Demonstração SIC Plus. O sistema é composto pela parte cadastral, operacional, financeira, manutenção de software e planejamento e controle de produção. Todos os módulos são interligados. Todas as telas têm a mesma funcionalidade. Você pode vir na tela de cliente e pode procurar um cliente pelo código, digitando parte do nome, digitando apenas a parte principal do nome que você deseja procurar. Ele vai localizar os clientes para você. Caso tenha mais de uma consulta, ele traz para você, como por esse exemplo, eu procurei todos os clientes que contêm Constru no nome. Então ele localizou os clientes de Constru no nome. Eu posso também apenas vir aqui e digitar um código do cliente. Ele vai localizar todos os dados do cliente para mim. Eu posso nesse cliente alterar os dados. Dando editar, altero os dados. Tenho como procurar o endereço através de um CEP. Posso clicar em CEP, digitar um CEP. Ele já vai trazer todos os dados para mim, inclusive o código do município que é necessário para a emissão da nota fiscal eletrônica. Basta então informar o número referente à rua desse cliente. Com isso eu posso também consultar o mapa desse cliente. Ele já vai procurar o mapa, já vai localizar para mim aonde está esse cliente, qual localidade ele está. E posso continuar, posso procurar um CEP também através da rua. Posso colocar aqui, Rua São Gabriel, no bairro de Colombo, Paraná. E ele localiza para mim o nome da rua e qual CEP que ele corresponde. Basta informar o número e estaria gravadas as alterações desse cliente. Eu posso, nesse cliente também, informar o vendedor dele, a indicação que geralmente esse cliente tem, caso eu queira pagar uma comissão para indicação ou para vendedor específica para esse cliente, a transportadora que geralmente entrega para esse cliente, para que eu possa, na hora da venda, ele já sugerir para mim qual transportador que eu devo entregar para esse cliente, o e-mail para envio da nota fiscal eletrônica, então já pode ter o e-mail cadastrado do cliente para gerar a nota eletrônica e já mandar direto automaticamente por e-mail, o site desse cliente, o banco que geralmente eu faturo para esse cliente, para que eu possa gerar o título para ele, enviar o título do banco, gerar o financeiro e tudo mais. Um objetivo que eu tenho de venda para esse cliente, posso informar esse objetivo, onde eu posso monitorar se eu atingi o objetivo de venda para ele ou não, se eu tenho mais para vender para esse cliente ou não, então eu tenho as informações referente ao que eu preciso. Um limite de crédito específico para esse cliente, qual é a data base para renovação de cadastro, alguns códigos para vincular com os sistemas contábeis, se ele tem um crédito, qual o crédito que ele tem, pode determinar esse crédito via informações do cliente mesmo, o ramo que ele pertence, para cálculos de impostos, mais se ele é consumidor, se ele é revendedor, se ele é uma indústria, então que tipo de finalidade de consumo tem esse cliente, para que possa calcular os devidos impostos. Aqui eu posso informar o tipo que é esse cliente, que segmento que ele pertence, se ele é um material de construção, um mercado, então posso colocar várias informações aqui. O setor, posso setorizar os clientes de duas formas, tanto para vendedores ou posso setorizar eles para telemarketing. Então posso ter dois setores para cada cliente, para fazer uma varredura, fazer venda e fazer uma varredura de telemarketing também. Aqui eu tenho as condições de pagamento desse cliente, como esse cliente geralmente paga para mim, se ele paga à vista, se ele pode comprar a prazo, 28 dias. Então isso aqui já vai sugerir na hora da venda. Na hora que eu estiver fazendo um pedido de venda, automaticamente ele já vai trazer para mim essa condição de pagamento. Se eu tenho uma tabela específica para esse cliente, se é à vista, que tabela que eu trabalho para ele, a prazo, qual tabela que eu vou trabalhar para ele. Então eu posso trabalhar isso de várias formas de tabela também para o cliente. Aqui eu tenho as observações referentes a esse cliente. Eu posso marcar nessa exibir mensagem. Toda vez que for tirar um pedido para esse cliente, ele trazer essa mensagem aqui. Então posso ter mensagem de teste, mensagem de informações, mensagem de solicitações, até mesmo para o telemarketing, na hora de tirar o pedido, efetuar a venda, ter informação do que está acontecendo com o cliente. Tem anotações para que somente o telemarketing tenha esse acesso aqui. Então, a mensagem, as observações que eu colocar aqui, isso aqui vai aparecer na tela do telemarketing. A hora que o telemarketing fazendo alguma venda, ele vai poder saber o que está dizendo isso aqui para ele. Caso seja algum recado referente a esse cliente, apenas para o telemarketing. Se eu quero que na hora da emissão do boleto que saia alguma mensagem, como protestar, como protestar após 5 dias, ou qualquer outra informação que eu tenha no boleto, eu posso informar aqui e ele já vai sair esse boleto para mim. Aqui eu tenho as informações da receita, que grupo e subgrupo de receitas pertence a esse cliente, para montar meu fluxo, meu plano de contas e tudo mais. Então posso já estipular a forma que ele vai ter de receita, para já vincular lá com as minhas despesas. Eu tenho a parte de extratos do cliente,
Então eu tenho toda a parte financeira do cliente. Eu posso saber aqui como estão os títulos pendentes, os títulos atrasados, tudo que já foi pago para o cliente, se já teve alguma coisa protestado, foi alguma coisa descontada em banco, ou todos os títulos que eu tenho desse cliente aqui. Aqui eu tenho as informações de quantos dias esse título está atrasado, qual o percentual de juros que ele me dá, qual o valor de juros referente ao percentual que ele me deu cobrado aqui e qual o valor atualizado, já corrigido com os juros, de acordo com o decorrente de dias que ficou em atraso. Se ele foi pago, quando que é o vencimento dele, as informações e tudo mais. Aqui eu tenho o valor total dos títulos e eu tenho o valor total dos títulos corrigidos. Isso aqui eu posso imprimir, posso gerar um novo relatório, posso mandar por e-mail para o determinado cliente. Então eu tenho várias formas de trabalhar com esse tipo de relatório. É uma ferramenta básica do Windows para mandar para trabalhar com os clientes. Posso gerar para Excel os títulos, posso gerar relatórios também todos para Excel. Então eu tenho como trabalhar com essas informações aqui também. Aqui eu tenho os produtos que esse cliente comprou, quais foram os pedidos que ele retirou, quais foram as notas que já foram emitidas para ele, quando que foram emitidas essas notas, qual a data que foi cadastrado o pedido, emitidas as notas, qual o valor de cada nota, qual os produtos que foram destinados em cada nota, a configuração deles, se teve algum item que foi devolvido, qual foi a quantidade que foi devolvido, qual o valor de unitário que vem de cada item e as informações básicas referentes a esse pedido e essas informações que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a parte de agendamento do cliente. Então, tudo que foi agendado pelo telemarketing com esse cliente. Então, se foi telefonado, qual foi o vendedor, se está ativo ou não, quando foi a data, se foi agendada uma visita, se ela foi quando ela foi agendada, quando ela foi visitada, se essa situação ainda está pendente, se tem uma data prevista agendada ou não. Então, tem as informações referentes a tudo o que o telemarketing agendou e o que é referente a essa visita ou essa marcação que está sendo feita aqui. Aqui eu tenho referente aos itens do cliente. Aqui eu posso escanear, posso digitalizar, posso colocar vários documentos para organizar os arquivos do cliente. Então, como que ele funciona? Eu tenho, por exemplo, vou colocar um contrato do cliente aqui. Então, eu posso colocar esse contrato. E esse contrato, eu posso pegar ele, posso abrir esse contrato a partir dessa tela do cliente. Então, ele é organizador de documentos para mim. Em vez de eu ter tudo isso aí espalhado dentro de vários locais, eu posso ter ele apenas organizado aqui, apontando aonde que está cada um deles dos arquivos, e ele vai abrir para mim, vai poder trabalhar qualquer informação que eu queira colocar aqui. Então eu posso colocar, ele faz o apontamento direto do que eu preciso. Aqui quem são os contatos dentro do meu cliente, quem são as pessoas, qual o setor que é responsável pelas pessoas, o ramal, posso colocar e-mails, fones e tal. Então eu tenho como colocar todas as informações referentes ao cliente, referente à parte de contatos. Tem o cadastro de sócios. Por que a importância desse cadastro de sócio? Aqui ele vai filtrar para mim quem são os clientes que já têm esse sócio aqui. Caso esse cliente parou de comprar, ficou devendo um tempo e tudo mais, e ele voltou a comprar de você com outra razão social, outro CNPJ, caso ele tenha o mesmo sobrenome, ou tenha algum sócio com o mesmo nome, ou o mesmo CPF, o sistema já vai te avisar que ele já foi cliente nesse período. Com isso consegue localizar, saber se ele teve algum título pendente ou não, para poder fazer alguma cobrança futura do que teve ali. Aqui eu tenho referente aos preços. Se para esse próprio cliente eu vou ter aqui um preço específico para cada produto, qual o produto em questão e qual o valor que eu vou ter específico para ele. Então eu já puxo uma tabela específica também para fazer para cada cliente tabela de preço. Também posso trabalhar com esses dados aqui. Aqui eu posso imprimir a ficha de cliente, onde eu vou ter uma fichinha básica para arquivo mesmo. Então tem os dados e tal, as informações que eu tenho referente à ficha de cliente para trabalhar ali. Vou ter a parte de fornecedores, que basicamente é muito parecido com a tela de clientes, onde eu posso ter os mesmos recursos, posso procurar os fornecedores, eu posso procurar o CEP, tem todos os recursos básicos que eu tenho na tela de clientes. Com diferença, o que é? Aqui eu tenho os títulos do contas a pagar, quantos títulos eu tenho, qual o valor dos títulos pendentes, eu tenho quais títulos que eu tenho atrasado, que eu tenho para pagar. Então eu tenho as informações referentes ao meu fornecedor. E aqui no complemento eu vou ter qual o meu centro de custo que pertence a esse fornecedor, para ele já auxiliar na hora que eu vou lançar uma compra, ou vou lançar um contas a pagar referente a esse fornecedor, para que ele já traga para mim o plano de contas, para que ele traga esse plano de contas montado e já fique fácil para mim poder lançar esse plano futuro. Aqui eu vou ter todas as ordens de compras que eu tenho desse fornecedor, se estão todas já baixadas, já recebi, se eu tenho alguma ordem pendente, quando que é a previsão de entrega, qual que é o valor, qual que é a quantidade que eu comprei, que eu venho pagando, qual a nota fiscal que veio do fornecedor, qual a minha ordem de compra que eu solicitei para ver esses produtos. Eu tenho essas informações referentes a cada fornecedor. Posso
navegar entre os fornecedores e procurar mais OS que eu tenha, mais ordens de compras, mais informações referente ao que eu tenho ali. Aqui eu tenho um preço específico do fornecedor, onde eu posso ter uma tabela de preço já cadastrada desse fornecedor dentro do sistema, onde eu posso deixar tudo isso informado. Aqui eu tenho quais são os representantes, quem são os contatos desse fornecedor dentro do sistema, onde eu posso também vir aqui e cadastrar os contatos. Tenho que falar lá com quem que é o meu fornecedor, qual o telefone dele, se ele tem um celular, qual o celular dele. Então eu tenho como informar todos os dados referentes aos meus contatos de cada fornecedor que eu tenho aqui. Então posso ter os dados aqui. Vou ter o cadastro de vendedores, basicamente também da mesma forma, dos meus recursos de procura e tudo, e onde eu vou ter a forma de comissões, como que eu vou fazer a comissão desse vendedor, quanto que ele tem de comissão, se ele tem uma comissão fixa, qual o percentual dessa comissão fixa, qual o tipo de comissão. Então aqui dá para fazer várias combinações referente a comissões, para poder agendar, já calcular automático as comissões desses vendedores. Aqui ele tem as rotas aonde esse vendedor em questão, ele vai ter clientes, qual o bairro que ele tem, qual a cidade que ele vai ter. Então ele já vai conforme o cadastro do cliente, que você tem informação do vendedor no próprio cadastro do cliente. Então isso aqui ele já vai puxar automático para você saber qual região que você tem clientes. Você pode montar uma rota de visitas para esse cliente, uma rota para ligações de telemarketing. Então você consegue montar através dessa parte aqui. Aqui você tem os agendamentos, quando que esse vendedor agendou, para qual cliente que ele fez agendamentos. Então você tem as informações referente a cada vendedor e a cada cliente, o que ele tem, como funciona com o telemarketing. Então ele tem as informações aqui também. Aqui o conta corrente do vendedor, se ele pegou um adiantamento de comissão, se ele deu uma entrada, saída, como é que ficou o saldo dele referente a comissões, isso para vendedores externos e controle de vendedores mesmo. Aqui eu vou ter o cadastro de funcionários, onde eu vou ter toda a parte básica do funcionário, onde eu posso vir aqui selecionar uma foto do funcionário, posso colocar a foto do funcionário conforme eu quero ali. Posso colocar os dados, informações. Tem a parte de complemento, onde tem a profissão, qual é o salário dele, quando foi a data de admissão, a saída, quando ele entrou em férias. Então tem algumas informações básicas referente ao funcionário. Inclusive, eu tenho um grupo e subgrupo de despesas que ele pertence. Isso aqui ele vai também gerar para mim um centro de receita e um centro de despesas. Então, conforme aplicações que eu tiver de receita e despesas nesse funcionário, ele já vai classificar para mim lá no meu fluxo de contas. Então, eu consigo classificar ele também. Aqui eu vou ter o ponto, que eu posso importar o ponto do funcionário, ter os dados dele e tudo mais. Aqui eu vou ter a movimentação do funcionário. Então tudo que eu vou ter de material de segurança, material de EPI, então toda a movimentação que eu fizer do funcionário, ele vai automaticamente já controlar isso aqui para mim e colocar as informações. Quais são as despesas que eu tive desse funcionário, quanto que eu tive de despesas, que eu tive de receitas. Então eu tenho as informações referentes ao funcionário. E aqui um resumo do livro de registro, onde eu posso ter várias informações referentes ao funcionário, se ele, quando que ele tirou férias, se ele teve alteração salarial, se ele teve contribuição sindical, se ele ficou afastado por algum motivo. Então eu tenho referente à data, algumas informações básicas referente ao livro de registro do funcionário, para poder localizar ele e ficar mais fácil para ter um resumo do que está acontecendo. Aqui eu posso imprimir um crachá do próprio funcionário, com a foto do funcionário, os dados da empresa e tal, e já um código em código de barras para ajudar a passar em alguns cartões pontos para fazer a batida e a leitura das informações. Aqui vou ter o cadastro do sacado, que seriam aquelas pessoas, aqueles clientes que ainda não são clientes, que você vai mandar apenas uma demonstração, vai mandar alguma amostra para o cliente. Então você pode cadastrar esse cliente e depois apenas ativá-lo como cliente. Então é apenas um pré-cadastro para você poder trabalhar com esse cliente, para depois poder enviar ele para o seu próprio cadastro. Aqui você vai ter o teu cadastro de produtos. Aqui nesse cadastro de produtos é onde vai ser cadastrado tanto as tuas matérias-primas como os teus produtos acabados, como a tinta, como a tua matéria-prima, dolomita, os solventes. Então tudo isso aqui você vai cadastrar referente ao teu cadastro de produtos. Toda a informação que você tem aqui no cadastro de produtos, aqui você vai ter a parte da descrição do produto, onde vai sair na nota fiscal, que ele vai usar isso como fórmula, o nome curto do produto, um código de referência, caso você tenha uma referência desse produto, dessa informação ali, qual a marca referente a esse produto que você está trabalhando, o fornecedor que te fornece, caso seja uma matéria-prima. Então, se eu entrar numa matéria-prima, vou ter quem que é o fornecedor que me fornece, que embalagem que ele vem, qual o grupo, qual o subgrupo, as informações que eu tenho de compra, se eu revendo esse produto, a qual o preço que eu revendo, qual a margem, rentabilidade que eu trabalho. Então já traz informações referentes ao produto para mim.
quanto que eu tenho de estoque mínimo, qual que é o meu estoque de segurança, posso informar meu estoque de segurança aqui desse produto, e qual é o meu estoque máximo que eu tenho. Aqui já vai ter informação referente ao quanto que eu tenho desse produto em estoque, e um mapeamento para a organização do meu estoque em 5S. Com essa informação aqui do meu estoque mínimo e máximo, a quantidade que eu tenho em estoque, eu consigo tirar aqui nessa tela, saber os produtos que eu tenho que comprar que estão abaixo do meu estoque de segurança. Então aqui ele mostrou que esse produto, no caso, ele está abaixo do meu estoque de segurança, que ele está apenas com 50, e o meu estoque de segurança é 100. Então ele já sai a sugestão que eu tenho que comprar, eu tenho que comprar 150 itens desse produto, que ele já faz o cálculo para eu saber qual é o meu estoque de segurança e o estoque máximo que eu tenho que ter. Então eu teria que comprar 150 itens desse produto em questão para chegar no meu estoque máximo, que já gera a minha ordem de compra. Todos os produtos aqui que tiverem marcado, o que fica em azul no sistema, são produtos que já tiveram ordem de compra. Então basta, eles estão apenas aguardando chegar a ordem de compra para que seja entrado no produto. Então eu sei que esse produto eu já comprei, eu estou com ele abaixo do mínimo, mas estou apenas aguardando chegar a ordem de compra. Aqui no produto eu posso procurar aqui um produto final, onde eu vou ter o meu produto, posso ter aqui nessa aba aqui a minha composição do meu produto, onde eu vou ter qual produto que eu vou trabalhar, a composição de todo o meu produto, o que eu uso de cada uma das formas, que unidade que eu trabalho em cada uma delas, qual a unidade de medida atual convertida já, qual que é o meu custo de cada matéria-prima, as informações que eu tenho e tal. E aqui eu vou ter, na minha produção, qual que é a batelada que eu produzo, qual que é o meu valor unitário produzido, qual é o meu valor total da batelada. Se eu tenho algum outro custo, algum outro percentual de custo para a formação de preço de custo, eu posso informar meus percentuais aqui, ele já vai abater isso aqui na minha parte de custos. Aqui eu vou ter a composição de cada embalagem que eu tenho esse produto. Então esse produto eu tenho em várias embalagens, e nas embalagens eu vou ter a composição delas. Então eu vou ter quanto que ele me representa no custo, qual que é a capacidade de cada embalagem e quanto que fica meu custo final dessa embalagem. Então o que eu tenho de informações referente à embalagem. Aqui eu tenho as informações referente ao preparo. Então tudo que eu vou ter referente ao preparo desse produto em questão, eu posso colocar a forma de preparo aqui. Quais itens que eu vou misturar, como é que eu vou fazer a batelada, quando que eu vou fazer o invase, quando que eu vou fazer a adição da pigmentação. Então eu posso informar a forma de preparo desse produto. Com essa informação eu posso sair inclusive na impressão da minha planilha. Então ao imprimir a minha planilha, eu posso ter aqui todas as informações referentes ao preparo que eu tenho, as matérias-primas que eu vou utilizar e todas as informações que eu tenho aqui. Isso referente ao meu cadastro de produto. Então, se eu voltar lá no meu produto, procurar o meu produto aqui. Aqui eu já vou ter a informação de compra dele, as informações tudo. Não tem aqui o preço de venda. Posso calcular o meu preço de venda aqui também. Tem nessa aba de complemento todas as formas que eu tenho para colocar quanto que eu tenho de ICMS, quanto que eu vou ter de IPI, vou ter de frete, subvenção tributária, PIS/COFINS, comissão, outros, quanto que eu vou ter de encargos e qual que é a margem de lucro que eu quero ter nesse produto. Então, colocando todas essas informações, mais a margem de lucro, ele vai informar para mim que o meu produto produzido, que custa R$10 a produção dele envasado, para pagar todos os impostos que eu tenho e para ter uma margem de 30%, eu tenho que vender ele a R$25. Posso estipular, mas será que eu posso fazer esse produto uma margem menor? Ou preciso fazer uma promoção? Ou um cliente está me pedindo para que eu venda para ele a R$20? Bom, se eu vender ele a R$20, eu pago os meus impostos, só que em vez de ter um lucro de 30%, eu vou ter um lucro de 10%. Então eu posso ver até que margem, posso chegar até onde eu posso chegar na classificação do produto ou na venda do que eu tenho para poder trabalhar com o item. Aqui eu vou ter todo o meu histórico do produto. Então, quando que eu comprei esse produto, quando que eu produzi, quando que ele foi vendido, se ele foi devolvido, qual que foi a quantidade que foi devolvido. Então, eu vou ter aqui todo o meu estoque, como é que veio ficando o meu estoque, como é que veio acompanhando todo o histórico do meu produto. E qual que é o meu estoque final e por que ficou nesse estoque. Então, tem as informações referentes ao estoque. Aqui eu tenho o controle de equivalências. Caso eu não tenha esse produto, posso colocar outro produto em equivalência que eu possa vender. Ah, eu não tenho esse produto aqui no caso, mas eu posso, em vez desse aqui, sugerir um outro produto. Então eu posso ter um outro produto para sugerir no local. Ter essa informação aqui. Aqui eu já vou saber quanto que eu vou ter em estoque desse produto em questão. Então eu posso saber se eu não tiver em estoque um determinado produto, eu posso tentar oferecer um outro produto que seja equivalente àquele. Ele já informa para mim essas informações aqui. E aqui o cadastro de usuários, onde todas as telas podem ser liberadas. Então você vai ter cada usuário a senha liberada e o que cada um vai ter acesso.
Então, cada uma das telas, cada informação que você tem, você pode liberar. Por exemplo, eu posso liberar a tela no item cadastro, que é o mesmo botão aqui, ou operações, financeiro, manutenção ou PCP, são as mesmas informações que eu vou ter aqui. Conforme eu posso liberar a parte de cadastro, posso liberar que na tela de clientes, que eu estou informando, quais os botões que ele vai ter acesso. Posso bloquear, que o cliente não possa ser apagado, para que não possa ser tirado relatórios do cliente. Então isso eu posso fazer para cada usuário. Então eu bloqueando isso aqui em cada usuário, o botão apagar e o botão relatórios já ficou bloqueado nessa tela, porque eu bloqueei para esse usuário em questão, para que ele não pudesse fazer essas operações. Então com isso eu consigo tratar todas as informações do cliente. Inclusive, se alguém, por exemplo, entrar em algum cliente, fizer alguma alteração, vir aqui, inativar o cliente, eu consigo saber através dos logs que todas as telas têm, saber quem foi o usuário, que dia, que hora, o que ele fez. Se ele alterou a razão social, nome fantasia, ele alterou o CNPJ, se ele fez algum tipo de alteração com o cliente, se ele inativou o cliente. Então eu tenho como saber quem foi o usuário, que dia, que horas e o que foi feito em cada uma das telas que eu tenho para trabalhar ali.